Olá, amigos. Bem-vindos ao canal Amigos de Nosso Lar. Para a continuidade dos estudos da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E hoje nós iniciaremos com mais um poema de Dom Pedro II, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Parnaso de Além Túmulo. Esta poesia recebe o nome de Bandeira do Brasil e nos diz assim: Bandeira do Brasil, símbolo da bonança, enquanto a guerra estruge indômita e sombria, sê nos planos de luta o sinal de harmonia, espalhando no mundo as bênçãos da esperança. Assinalas na terra o país da alegria, onde toda a existência é um hino de abastança. Guardas contigo a luz da bem-aventurança, és o florão da paz, marcando um novo dia. Nasceste sob a luz de um bem alto e fecundo. Nunca te compurcaste aos embates do mundo, buscando iluminar as lutas ao vivê-las. É por isso que Deus, que te ampara e equilibra, deu-te um corpo auriverde, onde a paz canta e vibra, e um coração azul esmaltado de estrelas. Mais um belo poema de Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, trazido pela pena do nosso querido Chico Xavier. Bom, hoje nós vamos continuar o capítulo que nós apenas iniciamos da Inconfidência Mineira, que vem trazendo os reflexos que começam com o Marquês de Pombal, continuam com a ascensão da filha de Dom José I, Dona Maria I, que para a reconstrução de Portugal impunha impostos muito altos à colônia Brasil, retirando daqui grande parte do ouro e das pedras preciosas e de outros produtos da colônia, fazendo com que houvesse uma certa revolta, como nós mostramos, daqueles colonos portugueses e dos brasileiros natos. E é nesse momento que nós vamos ter uma outra situação que vem juntar-se a essa, que é os filhos de brasileiros e filhos daqueles que eram mais ricos, que vão estudar em Portugal, principalmente, mas também na França. Nós temos que lembrar que Pombal e outros administradores, e também esses que foram estudar na França e Portugal, são influenciados diretamente, como nós já havíamos relatado, pelos enciclopedistas que fazem parte do movimento iluminista, que nesse momento, principalmente na França, dos intelectuais, estava no seu auge. E aí é lógico que esses que se formam voltam com ideias novas. E como nos relata Duílio Berne no livro Brasil Mais Além, é um momento que também aparece a independência da América do Norte. Então, começa a se formar um grupo dentro do Brasil, e principalmente naquele momento, na colônia, na capitania que era mais pujante,
que era a de Minas Gerais, uma insatisfação que corria por todos, que se difundia para todos. Por quê? Bom, até aquele momento se pensava apenas em reis regendo os seus países, comandando as suas nações. Não se pensava que uma pessoa do povo, apenas alguém comum, pudesse ser o condutor da sua pátria. Com a independência da América, isso começa a se modificar. E aqui a gente tem que fazer uma ressalva que no momento que a Inconfidência Mineira está acontecendo, a Revolução Francesa ainda não tinha vindo à tona. Ela veio um pouco depois. Mas ela vai chamar a atenção porque os movimentos já começavam a acontecer. E aqui nós vamos compreender depois a importância da Revolução Francesa, que vai se encadear para o nosso próximo capítulo de estudo. Mas, enfim, aquele grupo, então, de estudantes europeus, brasileiros formados na Europa que voltam, como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Inácio da Silva, vão se juntar a clérigos e a outros que eram ligados aos militares. No movimento vão ter coronéis, vão ter outros que faziam parte dos militares, e nós vamos encontrar o nosso Joaquim José da Silva, também conhecido como Alferes Tiradentes. Alferes, naquele momento, era um cargo que seria semelhante hoje a capitão. E ele, junto com este grupo, mais algumas pessoas que eram portugueses insatisfeitos, começam a confabular a respeito não da independência da colônia Brasil, mas sim da independência da capitania Minas Gerais. E aqui é interessante a gente conhecer também a conformação do Brasil naquele momento, porque as capitanias quais que eram? Você tinha o Grão-Pará, que pegava toda aquela parte do Amazonas, o Acre ainda não fazia parte da configuração do mapa brasileiro, mas a parte de Roraima, Amapá, tudo estava integrado na capitania Grão-Pará. Depois você tinha o Maranhão, que pegava alguns estados do Nordeste. Você tinha em seguida a capitania de Pernambuco, que também compreendia alguns estados do Nordeste e também vinha até as fronteiras de Minas Gerais. Depois você tinha uma outra capitania, que era São Paulo, que também compreendia vários estados, inclusive o estado de Minas, que depois é separado por causa das minas que vão aparecendo de ouro e pedras preciosas. Você tem a capitania do Rio de Janeiro. Espírito Santo naquele momento não existia como capitania. E você tem lá embaixo a capitania do Rio Grande de São Pedro. Então, Paraná e Santa Catarina faziam parte também da capitania de São Paulo, como Mato Grosso do Sul, parte de Goiás e Tocantins. Então vocês vejam que eram poucas capitanias. E aí foi criada esta capitania de Minas Gerais e houve esse movimento que queria a independência de Minas Gerais do restante da colônia Brasil. Bom, isso tem a questão, então, dos estudantes
que voltam de França e Portugal, e algo que nós já conversamos também, que era a derrama, que foi um imposto, um dia de cobrança de imposto, quando a colônia não atingia aquela cota mínima de 100 arrobas de ouro, que correspondia a 1.500 quilos de ouro ano. E é exatamente para este dia da derrama que começa esta conspiração. Por quê? Porque no dia da derrama, com a vinda de um governador, que nós também comentamos, mais austero, e que determinou que, desta vez, diferente de outras, não ia ter jeitinho luso brasileiro de empurrar o imposto e deixar para depois, ia ser realmente cobrado, o grupo de inconfidentes resolve marcar para o dia da derrama a deflagração do movimento de independência, porque aí constituiria aquele momento da insatisfação popular. E aqui nós temos dois personagens que faziam parte do grupo, um que marca uma entrevista com Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, nessa época, que viria depois a ser presidente dos Estados Unidos, era o embaixador americano na França. E um dos estudantes franceses marca uma reunião com ele, tentando sensibilizá-lo a apoiar este movimento de independência baseado naquilo que os Estados Unidos tinham realizado, ao que ele não consegue este apoio. Consegue, assim, a simpatia, mas nenhum tipo de manifestação. Isso aconteceu com João Maia. E um outro companheiro, que aqui em terras brasileiras tinha ficado, tentou sensibilizar os companheiros do Maranhão e de Pernambuco para que aquelas capitanias fizessem adesão e apoio a essa libertação, o que também não se realizou. Mas o grupo, como vai nos relatar Humberto de Campos, tinha uma ideia assim poética nesses seus ideais, porque na realidade a maioria deles eram escritores. Eram pessoas que não tinham a realidade prática do dia a dia do processo administrativo e de como lidar com esta situação. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que eles fugiram da realidade e achavam que, se eles mantivessem firme o processo da libertação, os outros viriam a aderir, topariam enfrentar o rei ou a rainha de Portugal e conseguir, assim, a liberdade da capitania de Minas Gerais. Só que eles não contavam com algumas situações que poderiam acontecer, né? E aí nós vamos descobrir isso na narrativa de Humberto de Campos. E ele vai nos trazer a seguinte explicação. Naquele momento, a verdade é que em Minas se sentia mais que em toda parte o despotismo e a tirania. Por quê? Por causa desse imposto pesado. Porque as outras regiões tinham a extração do pau-brasil, tinham a produção açucareira que estava em declínio, o comércio dos escravos. Então existiam outras arrecadações, outras formas. Começava a se fazer o plantio, o desenvolvimento da agricultura, que ainda era bem pequeno. A criação também de animais, que estava apenas iniciando. Mas os que mais se ressentiam era a capitania de Minas, por quê? Porque, pelas suas riquezas,
A capitania tinha crescido muito, tinha se desenvolvido muito. Era, nesse momento, a mais habitada da colônia Brasil. E isso fez com que houvesse, por parte deles, este movimento libertador. E como nós já vimos, existia um precedente que foi a revolta de Vila Rica ou de Filipe dos Santos, que tinha acabado num enforcamento e esquartejamento do próprio Filipe. Por quê? Porque era uma traição contra a coroa. Então é lógico que com essa atitude havia um certo receio dos outros de irem contra a coroa. E tinha um outro detalhe aqui também que é importante. Apesar da rainha Dona Maria I não concordar com o que tinha sido feito na época do Marquês de Pombal contra a dinastia dos Távoras, um pensamento que corria tanto dos colonizadores portugueses quanto dos brasileiros era que, se a coroa não tinha tido complacência nem com aqueles que eram próximos deles, imagina com revoltosos ou com traidores. Então, esse sentimento era o que alimentava a todos. E aqui a gente percebe, então, este refreamento. Mas, como vem nos dizer Humberto de Campos, né, o clero, a magistratura e o fisco, juntos aos ambiciosos que aí se estabeleceram, apossavam-se de todas as possibilidades econômicas, presas de criminosa ânsia de fortuna. Olha o que a ambição faz. E ele vai nos dizendo o porquê. Os padres queriam todo o ouro das minas para a edificação das suas igrejas suntuosas. E a gente sabe, né, quantas igrejas foram feitas no Brasil e que têm verdadeiros patrimônios de arte dentro das suas igrejas, principalmente em ouro. Os membros da magistratura consideravam de necessidade enriquecer-se antes de regressarem a Portugal. Engraçado, né? Não está muito diferente hoje, né? Vejam que nós estamos falando de algo que aconteceu no início do século, final do século XVIII, final do século XVIII, se estender até o início do século XIX, mas não mudou muita coisa. Continua se havendo esta ambição, essa busca pelo material em detrimento do espiritual. Lembra o alerta que nós trouxemos, que está grafado no livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, quando nos falava que aqui as características eram do desenvolvimento espiritual. E das palavras de Humberto de Campos, quando diz da narrativa de Ismael, dizendo que a parte do ouro poderia ficar com a igreja e com os outros países, como Inglaterra, que ficaram com grandes riquezas para defender as costas brasileiras, porque o que interessava aqui era o desenvolvimento espiritual. Mas aqui a gente vê de novo o que nós, espíritos imperfeitos, esquecidos da lei de causa e efeito, acabamos consagrando as nossas existências físicas. E Humberto de Campos continua. Que esses magistrados, então, precisavam de opulentas aquisições, pensando na sua volta para viver em Portugal. E os agentes do fisco executavam as determinações da corte de Lisboa, porque aqui encontravam uma árvore farta e maravilhosa, onde todos os parasitas da nobreza iam sugar a seiva de pensões extraordinárias e fabulosas. Quer dizer, nós continuamos vendo
muitos políticos, muitos funcionários públicos de cargos altamente remunerados que continuam fazendo esta prática, infelizmente. E aí, Humberto nos fala, eram então numerosos na Europa, aquilo que nós relatamos, os estudantes brasileiros, que voltavam saturados dos princípios filosóficos, aqueles da França, dos princípios filosóficos de Rousseau. E aí existia também, como nos foi já dito, a influência da liberdade, da independência da América do Norte, que ainda eram realidades muito distantes daqueles espíritos que estavam insulados nas montanhas da região de Minas Gerais. Muito bem. Inicia-se então o esboço da conspiração. Depois de algumas conversações em Vila Rica, das quais, entre muitos outros, participaram Inácio de Alvarenga, Joaquim José da Silva Xavier, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Conversações em que foram adotadas as primeiras providências. A infiltração das ideias libertárias começou a fazer-se através de todos os elementos da capitania, no que ela possuía de mais representativo. E aí, como nós dissemos, José Joaquim da Maia vai até Jefferson, tentando sensibilizar o embaixador americano na França naquele momento, o que não alcançou. E outros estudantes apaixonados vão tentar sensibilizar os conspiradores, buscam em São Paulo e em Pernambuco, e não em Maranhão e Pernambuco, como eu falei naquele momento, é São Paulo e Pernambuco, o apoio, também tentando conquistar adesão ao movimento, né? Todavia, nenhum dos dois consegue esse resultado. Por quê? Pernambuco estava naquele momento ainda sofrendo as consequências da Guerra dos Mascates. E São Paulo ainda sofria as consequências da Guerra dos Emboabas. Então, não queriam participar diretamente deste momento de Minas. E aqui o nosso narrador Humberto de Campos nos traz aquela realidade que nós comentamos, que fazia com que corações idealistas, mas fora de um propósito de certa libertação que queriam trazer não à colônia, mas a uma capitania, não conseguissem enxergar a realidade, que era muito diferente dos seus sonhos. E aí Humberto nos diz assim: embriagados pela concepção da liberdade política, mas dentro dos seus triunfos literários, que na realidade eram escritores, não tinham a ideia do que era um processo revolucionário. Lógico que nós temos aqui um deles, que muito semelhante ao que aconteceu com Filipe, que era Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, é que era mais afoito. Por quê? Porque ele não era um indivíduo de ideias literárias, ele não tinha grande conhecimento, mas era um indivíduo dado às armas, à luta. Então ele era aquele que encabeçava o processo nesse sentido. Mas ele não era o idealista, aquele que tinha toda a conformação de como seria este processo, né? E é o que Humberto vai nos dizer. Embriagados pela concepção da liberdade política, mas dentro dos seus triunfos literários, afastado das realidades práticas da vida comum, os intelectuais mineiros não descansaram. Idealizaram a república, organizaram seus símbolos, multiplicaram prosélitos de suas ideias de liberdade, porém, no momento psicológico da ação, os delatores, a cuja frente se encontrava a personalidade Silvério dos Reis, português de Leiria, levaram todo o plano ao Visconde de Barbacena, então governador de Minas Gerais. Então vocês vejam que eles não tiveram nem o cuidado de abrir
essa situação para colonizadores portugueses. Porque o Silvério dos Reis passa para a história como o grande traidor. Até porque os próprios historiadores falam que existiu aqui, novamente, uma situação de fazer de Tiradentes o nosso Jesus. Tanto que continuava se colocando a figura dele preso como barbudo e cabeludo, quando na realidade nas prisões, nas cadeias, não era permitido aquele tipo de barba e cabelo, até por questão de higiene. E quiseram dar a Silvério dos Reis a pecha do nosso Judas. Só que na realidade, os historiadores vão nos contar que Silvério dos Reis encabeçava um grupo de pessoas que leva as informações ao Visconde de Barbacena. Ele passou para a história como se fosse o único, mas não foi. Na realidade, era um grupo que tinha mais ou menos em torno ali de entre 5 a 8 pessoas que vão fazer essa denúncia. E aí é lógico, se faz um plano, porque nesse momento Tiradentes se encontrava no Rio de Janeiro, e se faz um plano então com o governador, né, com o vice-rei Luís de Vasconcelos e o governador, que era o Visconde de Barbacena, de prender todos ao mesmo tempo. Enquanto o Visconde efetua a prisão, né, dos conspiradores em Vila Rica, Tiradentes é preso no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo. Né? E, com isso, eles acabam com o processo de rebelião. Muito bem. Aqui nós vamos entender alguns dos fatos que trouxeram, inclusive, a Dona Maria I, a rainha, o título de a Piedosa. Porque, às vezes, em algumas atitudes, ela perdoava realmente. Né? O que acontece? Este grupo, que era o grupo principal, que se constituía de 11 inconfidentes, todos eles foram condenados à morte num processo em que o desembargador Francisco Alves da Rocha faz uma sentença de quase 2 horas, dizendo, né, que todos eles conheciam o que acontecia com aqueles que traíam a coroa. Bom, eles foram presos em 1789. Só que eles, por uma estratégia, inclusive, da coroa, ficaram presos durante 3 anos. Amargaram 3 anos de prisão, solitários, afastados. E o que acontece? Cláudio Manuel da Costa não suporta, e deles foi o único que se enforca na prisão, não suportando aquela situação que para ele era um vexame. Muito bem. Após esta situação que acontece, Dona Maria dá uma comutação, né, da pena de morte em perpétuo degredo. Menos Tiradentes, que como Filipe seria enforcado como exemplo, todos os outros seriam deportados do Brasil e não poderiam mais retornar à colônia Brasil. E aqui tem um detalhe que é importante. Tiradentes assume aqui realmente um papel de muita coragem. Porque como ele sabia que ele não era o cabeça, ele não era o idealizador do processo, a sua morte seria a que menos causaria problemas à continuidade, quem sabe, deste processo libertário. Mas tem um dado que a história às vezes não nos conta e que os historiadores trazem isso mais modernamente, é que o alferes não era pobre.
Ele também tinha muitas riquezas. Ele não era um camarada estudado, ele não era um planejador, ele era afoito. Ele falava mais do que devia às vezes, mas ele também, como todos os outros, não estavam falando da libertação dos escravos, que todos eles tinham nas suas propriedades escravos. Todos eles utilizavam da mão de obra escrava para as suas fazendas, para as suas riquezas, e eles não estavam pensando nisso. Eles estavam pensando na liberdade da capitania, apenas visando aquela ideia da liberdade como estavam assistindo acontecer em outras nações, né? Bom, e é por isso que ele vai se tornar o mártir da Inconfidência, porque ao assumir toda a responsabilidade, dizendo que ele era a cabeça pensante, que ele era o idealizador de tudo, e que os outros apenas tinham sido convencidos por ele. E na realidade, o que, que acontece? Ele foi o único que confessou. Todos os outros negaram que estivessem fazendo, articulando contra a coroa. E aí, Dona Maria I, então, traz este perdão. Mas 3 anos depois da prisão, em solidão, tanto que todos eles, quando saem, inclusive Tiradentes, quando vai para o patíbulo para ser enforcado, estavam esquálidos, com aparência horrível, né? E não tinham mais. Tiradentes era um cara alto, forte, não tinha mais aquela figura tão imponente. E os outros, cada um teve as suas condições. Os que eram militares foram expulsos, os clérigos foram expulsos e entregues à condição da igreja que tratasse com eles, mas todos eles proibidos de retornar à colônia Brasil. E aqui nós vemos um momento muito bonito, né? Quando Tiradentes, então, é enforcado no dia 21 de abril de 1792. Ele tinha sido preso em 1789 e vai ser enforcado 21 de abril de 1792. Por que eu digo que é um momento bonito? Não do ponto de vista da existência física. Vamos enxergar o outro lado? O mártir da Inconfidência, depois de haver apreciado angustiadamente a defecção dos companheiros, reveste-se de supremo heroísmo. Seu coração sente uma alegria sincera pela expiação cruel que somente a ele fora reservada, já que os seus irmãos de ideal continuariam na posse do sagrado tesouro da vida. As falanges de Ismael lhe cercam a alma leal e forte, inundando-a de santas consolações. Tiradentes entrega o espírito a Deus nos suplícios da forca, a 21 de abril de 1792. Um arrepio de aflitiva ansiedade percorre a multidão no instante em que seu corpo balança pendente das traves do cadafalso no campo da Lampadosa, no Rio de Janeiro. Mas, nesse momento, Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir e trava com ele a seguinte conversa. Irmão querido, resgatas hoje os delitos cruéis que cometeste quando te ocupavas do nefando mistério de inquisidor. Olha aqui a lei de causa e efeito.
nos tempos passados. Redimiste o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Qual novo gênio surges para espargir bênçãos sobre a terra do Cruzeiro, em todos os séculos do seu futuro. Regozija-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com as suas obras. Se o Brasil se aproxima da sua maioridade como nação, ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer até ele todos os elementos da sua emancipação política, sem o êxito incerto das revoluções feitas à custa do sangue fraterno, para multiplicar os órfãos e as viúvas na face sombria da terra. Um sulco luminoso desenhou-se nos espaços à passagem das gloriosas entidades que vieram acompanhar o espírito iluminado do mártir, que não chegou a contemplar o hediondo espetáculo do esquartejamento. Diferente daquela pintura que nos mostra Tiradentes enforcado e esquartejado, na realidade, ele vem a ser esquartejado depois, porque o seu corpo foi salgado para se conservar e aqueles pedaços foram distribuídos entre a estrada do Rio de Janeiro e Vila Rica para servir de exemplo a todos aqueles que se insurgissem contra a coroa portuguesa. Daí a alguns dias, a piedosa rainha portuguesa enlouquecia. Ferida de morte na sua consciência pelos remorsos pungentes que a dilaceravam, e consoante as profecias de Ismael, daí a alguns anos, era o próprio Portugal que vinha trazer, com Dom João VI, a independência do Brasil, sem o êxito incerto das revoluções fratricidas, cujos resultados invariáveis são sempre a multiplicação dos sofrimentos das criaturas, dilaceradas pelas provações e pelas dores entre as pesadas sombras da vida terrestre. E aqui nós vamos compreender um ensinamento belíssimo de Emmanuel, quando nos fala que Deus não quer a morte do pecador, mas sim do pecado. A lei de causa e efeito é a justiça divina, que não traz a mão de Deus de forma a trazer punição. Não. São as consequências dos nossos atos. E aqui nós temos que entender o seguinte: os nossos julgamentos têm que parar. Nós temos que compreender melhor, entender melhor a lei de causa e efeito e sairmos, porque nós ainda estamos na lei do talhão, olho por olho, dente por dente. Nós temos que compreender que nós não vamos concordar com o erro, mas nós não podemos julgar aquele que erra. São duas situações diferentes. Não concordemos com o erro, mas não atiremos pedras naquele que erra, porque isso é julgamento precipitado. Nós temos que compreender que ali está um irmão que ainda tem a ignorância do conhecimento das leis divinas. E desta forma, ainda age de forma equivocada. Olha a beleza da narrativa de Ismael, que nos traz, pela palavra de Humberto de Campos, a compreensão mais ampla desta lei, mostrando de uma forma profética que Dona Maria I, a piedosa, mas que foi dura em certas situações, em muitas delas, acaba sofrendo o quê? Aquilo que para nós espíritas é perfeitamente compreensível. Através da sua mediunidade, da sua sensibilidade, acaba passando por processos de obsessão terríveis e começa a ter um transtorno mental. É isso que vem a acontecer com ela. E para finalizar esse capítulo, como nós havíamos prometido,
nós vamos trazer o final do livro Crônicas de Além-Túmulo, a conversa de Humberto de Campos com Tiradentes no mundo espiritual em 1937. E Humberto começa assim, continuando aquela narrativa. Mas, de todas as figuras veneráveis ao alcance dos meus olhos, a que me sugeria as grandes afirmações da pátria era, sem dúvida, a do antigo alferes Joaquim José da Silva Xavier, pela sua nobre e serena beleza. Do seu olhar claro e doce irradiava-se toda uma onda de estranhas revelações. E não foi sem timidez que me acerquei da sua personalidade, provocando a sua fala, falando-lhe a respeito do movimento de emancipação política, do qual havia sido o herói extraordinário. Declinei minha qualidade de seu ex-compatriota, filho do Maranhão, que também combatera no passado contra o domínio dos estrangeiros. E aí ele me diz: meu amigo, declarou com bondade, antes de tudo devo afirmar que não fui um herói, e sim um espírito em prova, servindo simultaneamente a causa da liberdade da minha terra. Quanto à Inconfidência de Minas, não foi propriamente um movimento nativista, apesar de ter aí ficado como um roteiro luminoso para a independência da pátria. Hoje posso perceber que o nosso movimento era um projeto por demais elevado para as forças com que podia contar o Brasil daquela época, reconhecendo como o idealismo eliminou em nosso espírito todas as noções da realidade prática. Olha que depoimento bonito do espírito Tiradentes. Mas estávamos embriagados pelas ideias generosas que nos chegavam da Europa através da educação universitária e, sobretudo, os exemplos dos estados americanos do norte, que afirmaram os princípios imortais do direito do homem muito antes do verbo inflamado de Mirabeau em uma luz incendiando a nossa imaginação. O Congresso da Filadélfia, que reconheceu todas as doutrinas democráticas em 1776, afigurou-se-nos uma garantia da concretização dos nossos sonhos. Por intermédio de José Joaquim da Maia, procuramos sondar o pensamento de Jefferson em Paris, a nosso respeito, mas, infelizmente, não percebíamos que a luta, como ainda hoje se verifica no mundo, era de princípios. O fenômeno que se operava no terreno político e social era o desprezo do absolutismo e da tradição para que o racionalismo dirigisse a vida dos homens. Fomos os títeres de alguns portugueses liberais que na colônia desejavam adaptar-se ao novo período do planeta, aproveitando-se dos nossos primeiros surtos de nacionalismo. Não possuíamos um índice forte de brasilidade que nos assegurasse a vitória, e a verdade só me foi intuitivamente revelada quando as autoridades do Rio mandaram prender-me na Rua dos Latoeiros. E aí Humberto de Campos continua conversando com Tiradentes. E nada tendes a dizer sobre a defecção de alguns dos vossos companheiros? Perguntei. Hoje, responde ele, de modo algum desejaria avivar minhas amargas lembranças. Aliás, não foi apenas Silvério quem nos denunciou perante o Visconde de Barbacena. Muitos outros fizeram o mesmo, chegando um deles a se disfarçar como um fantasma dentro das noites de Vila Rica, avisando quanto à resolução do governo da província, antes que ela fosse tomada publicamente, com o fim de salvaguardar as posições sociais de amigos do Visconde, que o haviam simpatizado com a nossa causa. Graças a Deus, todavia, até hoje sinto-me ditoso por ter subido sozinho os 20 degraus do patíbulo. Isso também foi um fato que está narrado no capítulo, que o Visconde de Barbacena manda avisar a todos os seus amigos que faziam parte da Inconfidência para que eles não estivessem presentes no momento da prisão.
porque ele sabia que existiam outros simpatizantes. Então, vocês vejam que foi realmente algo armado. E aí Humberto pergunta: e sobre esses fatos dolorosos, não tendes alguma impressão nova a nos transmitir? E os lábios do herói da Inconfidência, como se receassem dizer toda a verdade, murmuraram estas frases soltas. Sim, a sala do oratório e os vozerios dos companheiros desesperados com a sentença de morte. A praça da Lampadosa, minha veneração pelo crucifixo do Redentor e o remorso do carrasco. A procissão da Irmandade da Misericórdia, os cavaleiros, até o derradeiro impulso da corda fatal, arrastando-me para o abismo da morte. E concluiu: não tenho coisa alguma a acrescentar às descrições históricas, senão minha profunda repugnância pela hipocrisia das convenções sociais de todos os tempos. É verdade, acrescentei, reza a história que no instante da vossa morte um religioso falou sobre o tema do Eclesiastes. Não atraiçoeis o teu rei, nem mesmo por pensamentos. Eu acho que Eclesiastes não estava falando de reis terrenos, mas para as nossas reflexões. E terminando a minha observação com uma pergunta, arrisquei: quanto ao Brasil atual, qual a vossa opinião a respeito? Apenas a de que ainda não foi atingido o alvo dos nossos sonhos. Uma bela observação. A nação ainda não foi realizada para criar-se uma linha histórica mantenedora de sua perfeita independência. Todavia, a vitalidade de um povo reside na organização da sua economia. E a economia do Brasil está muito longe de ser realizada. A ausência de um interesse comum em favor do país dá causa não mais à derrama dos impostos, mas ao derrame das ambições, onde todos querem mandar sem saberem dirigir a si próprios. Antes que se fizesse silêncio entre nós, tornei ainda. Com relação aos ossos dos inconfidentes vindos agora da África para o antigo teatro da luta, hoje transformado em panteão nacional, são de fato autênticos esqueletos dos apóstolos da liberdade? Nesse particular, Tiradentes, com uma ponta de ironia, disse: não devo manifestar os meus pensamentos. Os ossos encontrados tanto podem ser de Gonzaga como podem pertencer igualmente ao mais miserável dos negros de Angola. O orgulho humano e as vaidades patrióticas têm também os seus limites. Aliás, o que se faz necessário é a compreensão dos sentimentos que nos moveram à personalidade, impelindo-nos para o sacrifício e para a morte. E nesse momento, a entrevista acaba. Por quê? Porque Tiradentes é arrebatado por um aluvião de abraços amigos e carinhosos que chegam até ele naquele dia festivo, para eles espíritos, glorificando o seu egoísmo e a sua doce humildade. Aos meus ouvidos emocionados, diz Humberto de Campos, ecoavam as notas derradeiras da música evocativa e dos fragmentos de orações que rodeavam o monumento do herói, afigurando-se-me que Vila Rica ressurgira com os seus coxos dourados e os seus fidalgos num dos dias gloriosos do triunfo. Mas aos poucos, suas luzes se amorteceram no silêncio da noite e a velha cidade dos conspiradores entrou a dormir no tapete glorioso de suas recordações, o sono tranquilo dos seus sonhos mortos. Mais uma bela narrativa de Humberto de Campos que se encontra no livro Crônicas de Além-Túmulo. E aqui nós encerramos o nosso capítulo, agradecendo mais uma vez a Jesus a oportunidade de estarmos aqui estudando esta obra grandiosa que nos traz toda uma conceituação das divinas leis, nos acordando, quem sabe, para o nosso compromisso de pátria do Evangelho, de coração do mundo, de sermos semeadores, cultivadores dessas ideias
de servidores deste Cristo, representante de Deus a nós todos, com a deflagração da lei do amor, que nos impulsiona a nossa transformação moral, preconizada por nosso codificador Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Vamos, irmãos, é hora de empunharmos a bandeira de Ismael como servidores. Deus, Cristo e caridade. Que assim seja. Obrigado por mais uma noite de estudos. Até o nosso próximo encontro.